Vida familiar. A vida familiar segundo a Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco e do livro Vida Feliz, lição 186 da editora Leal. E também, paralelamente a esse estudo, nós estamos fazendo a lição do bambu, do Tao Te Ching de Lao Tse. O lar é o templo da família. Então, nós não podemos esquecer, ou melhor, nós temos sempre que nos lembrar que aquilo que nós estamos plantando no coração das crianças, estamos plantando na sua cabecinha, hoje, será fundamental ao longo de toda a sua existência, ao longo de toda a sua vida. Isso será aquilo que estiver sendo colocado na cabeça da criança, do adolescente, do jovem, ficará para a vida inteira. E é importante que a gente entenda o lar como um templo. O templo é um lugar sagrado, e por ser um lugar sagrado, nós temos que cultivar ali os melhores sentimentos. E Lao Tse lembra que nós devemos construir a nossa vida segundo o modelo do bambu. O bambu, quando você o espeta na terra para ele nascer, ou até mesmo quando vem uma muda, primeiro ele cria bastante raiz. Quando estiver bem enraizado, aí ele cresce, vertiginosamente. E nesse momento que ele cresce, então ele fica muito firme ao solo, apesar de ser flexível para se dobrar ao vento. Portanto, a nossa família tem que ser muito sólida, tem que ter raízes bem firmes e bastante convicção nos ideais, principalmente nós cristãos. Os ideais cristãos devem estar muito bem sedimentados para que a gente possa ter uma melhor condição de entender a vida de um sentido muito maior, muito mais amplo, muito mais abrangente do que simplesmente um convívio entre pessoas. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro de todos. Portanto, esses espíritos que chegam ao nosso lar, que chegam em nossa casa como filhos, eles vêm com mazelas, com vícios, com uma série de situações, vivências do passado, que precisam se reeducar. E reeducar é muito mais difícil do que educar. E algumas das situações foram criadas pelos próprios pais atuais e outras foram criadas pela vida em si. Mas, por uma série de circunstâncias que não é o nosso caso aqui avaliar, afinidades, necessidade evolutiva, ideais superiores ou inferiores, esses espíritos estão dentro do mesmo lar. Eu costumo dizer dentro do mesmo pacote. E ali passam pelas situações necessárias ao processo evolutivo. E essa necessidade evolutiva de todos nós precisa ser bem respeitada, bem entendida, bem trabalhada, porque nós somos frutos daquilo que fizermos de nós mesmos. E Lao Tse nos lembra o seguinte: o exterior, embora macio e agradável ao toque, é rijo e capaz de resistir à espada. Por dentro, é macio e adaptável, deixando muito espaço para continuar crescendo. Então o bambu, ele faz a colocação, Jesus faz a colocação com os túmulos caiados. Então por fora está muito bonito, está muito firme, no caso o bambu, e por dentro é macio, modelável e, embora oco, tem uma grande resistência para crescer, né? Enquanto Jesus fala que os túmulos caiados são muito bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão e imundícies, ele nos lembra que nós devemos ter cuidado com as aparências exteriores. Então, nós devemos ter o cuidado de educarmos os nossos filhos para serem ditosos. É muito mais do que eles oferecer alguma coisa simplesmente para vivenciarem um momento ou outro de sua vida. É para encarar a vida inteira, com segurança, com responsabilidade e principalmente com o ideal cristão. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar através dos diálogos e dos exemplos, tornando-se o método mais eficaz de educação. Então a gente conhece famílias que é aquela família que a gente gostaria de estar lá. Todos dialogam, ninguém altera a voz um com o outro, e às vezes na nossa família nós não dialogamos tanto quanto gostaríamos, alteramos a voz de vez em quando. Então todas as famílias têm seus prós e seus contras. Nenhum de nós estamos numa família perfeitamente feliz e, portanto, precisamos aprender a parar arestas para
polirmos a nossa forma de viver, a nossa forma de edificar o nosso coração num ideal superior de vida, onde todos se respeitem, todos saibam a necessidade de estarem unidos, porque se nós não formos unidos na família, quem será unido conosco? O mundo é muito competitivo e muitas das vezes cruel. Então nós precisamos de aprender a valorizar as nossas oportunidades e edificar os nossos melhores sentimentos na edificação de um mundo melhor. E o bambu cresce de forma ordeira e limpa, nunca em confusão. Então, para que nós possamos crescer realmente, para que nós possamos estabelecer um princípio superior de vida, nós precisamos aprender, acima de tudo, a estarmos com o coração aberto ao bem, ao amor e à verdadeira fraternidade que deve existir em nós. E com isso, devemos estar sempre com o coração marcado pelo bem incondicional, aquele bem que nós devemos procurar fazer sempre, e com isso, estarmos amanhã em condições melhores do que hoje. Para isso, lembrarmos do bambu que cresce de forma ordeira, e uma família educada, segundo os princípios cristãos, também vai ser ordeira, vai saber se conduzir em cada situação, segundo os princípios que nos levarão a estarmos numa condição superior, espiritualmente falando. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para o além do corpo, e muitas das vezes nos acompanham em outras e outras e outras vidas. Portanto, nós estamos hoje na difícil tarefa de aprendermos a conviver em família. E a gente diz isso porque já fizemos alguns estudos onde mostram que no passado as famílias não eram tão estruturadas. Em alguns casos, era uma estrutura extremamente patriarcal, autoritária. Em outras, as crianças eram criadas por terceiros e depois de uma certa idade devolvida aos pais. Então essa criança era praticamente um órfão. Nasce, vai para a mãe de aluguel, vamos dizer assim. Cresceu um pouquinho, volta para a mãe original. Como fica a cabeça dessa criança? Ao estudarmos a homeopatia, nós vemos que a situação o sentimento de rejeição de uma criança ao ser doada é muito complexo. Imagine uma criança vai para uma família diferente, onde vai ser amamentada, vai ser cuidada, e depois volta para a família paterna, e são dois choques que essa criança vai passar, ou passou, no caso, e com isso, guardando marcas para o longo de sua existência. Alguns superam, outros carregam as dificuldades que a gente vê hoje de convivência familiar em tantos lares, de convivência social em tantas pessoas, e a gente pergunta por quê? Mas não é nós perguntarmos por quê, é nós buscarmos entender que essas pessoas são individualidades, são espíritos necessitados de se educarem para se transformarem em seres humanos melhores. Portanto, nós temos que bolar um sistema de educação onde vise não só dar aula para a criança, mas também instruir as famílias a como conviver, a como trabalharem juntos, principalmente segundo os princípios cristãos, já que a maioria do nosso país é cristã. Sozinho, sobe reto para o alto, sempre na direção do céu. O bambu está sempre crescendo na vertical, na direção do céu. Se nós soubermos educar nossos filhos e soubermos mostrar para eles o horizonte divino, ou seja, os valores celestes, aqueles valores que falam o espírito eterno e imortal, certamente eles saberão construir e trabalharem intimamente para estar em uma condição superior, em uma condição de vida, onde estejam sempre buscando trabalhar intimamente para que os ideais divinos se instalem nos corações humanos na Terra. Portanto, ele saberá caminhar sozinho na vida sem que tenha a muleta de estar escorando no pai ou na mãe ou na estrutura familiar, mas sim tendo a segurança da família, mas também tendo a segurança de uma postura psicológica saudável, que ele possa encarar as adversidades do dia a dia e crescer, edificando em si mesmo o bem legítimo. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregne dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Então nós temos que aprender a trabalhar nossos conteúdos íntimos com muita vigor, com muita convicção,
para que aqueles que estiverem dentro da nossa convivência doméstica possam crescer, possam trabalhar para o bem e edificar esse bem em si mesmo. Todos nós estamos aqui na Terra para construirmos um mundo melhor, para edificarmos um mundo de mais amor e mais paz. Mas tudo depende de como nós vamos estabelecer a base. Mas e aqueles que já estão adultos ou adolescentes e não tiveram uma boa base? Esse é o trabalho que os trabalhadores da educação vão enfrentar. Toda a nossa sociedade vai enfrentar. Portanto, nós temos que buscar dar uma conscientização coletiva para todos os membros familiares, para toda a estrutura familiar, para que nós possamos realmente edificarmos esse amor, essa paz e buscarmos crescer, estruturados nos princípios cristãos, numa ética superior e termos com isso melhor caráter, melhor forma de encararmos a vida. E como Lao Tse nos lembra, lá espalha sua beleza aos olhos dos homens, não se apoia em nada. Então, aquela vara vertical do bambu, chegando a alturas aí enormes, 5, talvez 10 metros, os nossos bambus aqui em torno de 5 metros ou mais, mas com total charme, né? Aquela elegância do bambu, chacoalhar ao vento, não quebra. Só se for um forte vendaval, logicamente os grandes vendavais vão provocar transtornos em muitas situações, em todos nós, mas no dia a dia, todos os vendavais dos dias normais, ele vai se dobrar e volta para sua posição de elegância, de vigor e de beleza. Assim, nós temos que saber também enfrentarmos as nossas dificuldades e saber lidar com elas com a chamada inteligência emocional e espiritual. Que a inteligência emocional é aquela que nos dá suporte para termos mais equilíbrio diante de determinadas situações. E a inteligência espiritual é aquela que nos leva a refletir. O que eu estou aprendendo com essa situação, o que eu estou aprendendo com isso. E a partir desse momento, então a gente consiga dar os grandes passos para o nosso sentido evolutivo, darmos os grandes passos para a nossa evolução, para a edificação do amor em nós. Tudo quanto invistas no lar retornará conforme a aplicação feita. Em que você está investindo no seu lar? De que forma você está fazendo esse investimento dentro do seu lar? É necessário e fundamental que saibamos fazer um investimento superior. É necessário e fundamental sabermos fazer um investimento que nos leve a estar firmes, convictos e com a certeza de que estamos caminhando na direção convicta, na direção correta. Mas caminhar com convicção de que o bem deve prevalecer sempre e o mal que ainda existe é para nos testar. Mas se estivermos devidamente sintonizados com os verdadeiros ensinamentos cristãos, saberemos vivenciar o bem, o amor e a fraternidade e trilharmos pelos melhores caminhos que nos conduzem ao Pai. Faze do teu lar a oficina. Pulei isso daqui, né? Faze o teu próprio caminho, talvez junto a outros, como parte de outros. Então, nós sabermos construir o lar o nosso caminhar dentro da nossa família, sabermos edificar o amor, a paz e a fraternidade entre nós, logicamente que saberemos conviver com aqueles que estão ao nosso redor. Saberemos conviver com aqueles que estão no nosso caminho, seja como patrões, como colaboradores, como empregados, como superiores ou subalternos, porque à medida que o lar edifica o sentimento de união e de solidariedade, a gente aprende o sentimento de união e de solidariedade para convivermos com o outro. Então, nós saberemos caminhar, precisamos aprender o nosso próprio caminho. O nosso caminho é individual, para cada um de nós teremos um caminho individual, sim, mas estaremos junto a outros e às vezes como parte de outros e às vezes outros como parte de nós. Mas teremos que saber seguir o nosso próprio caminho e saber compartilhar o caminho. Parece um trocadilho, mas é o jogo da vida, aquela forma com que nós temos que aprender a viver.
fazer do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Se nós soubermos fazer isso, logicamente, saberemos fazer um caminho de amor e de redenção por aqueles que estão ao nosso redor. E depende de cada um de nós a edificação do bem, a edificação do verdadeiro sentimento de fraternidade. Mas, muito dependente de sua resistência e força, molda também a tua vida, sim. A nossa vida vai depender da nossa força íntima, da nossa força interior. E também, e com isso, nós dependeremos também de moldar a vida que nós temos e ajudar outros a melhorarem a sua condição de vida. E muitas das vezes um ato de simpatia, um ato de bondade, em muitos corações já começa a modificá-los para uma nova realidade, para um novo princípio, para uma nova construção de um mundo melhor. E assim nós vamos buscar edificar e construir um mundo melhor para todos nós. Precisamos aprender a liderar com o sentimento cristão e, acima de tudo, entendermos a questão do caráter cristão, pois ele nos mostra a importância da sinceridade, da compaixão e da solidariedade. Quantos de nós estamos pensando com essas qualidades? Sinceridade nos nossos atos, compaixão e solidariedade. Diante das situações mais adversas, nós conseguimos agir assim? Conseguimos pensar assim? Conseguimos edificar esse bem assim? Então depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós sabermos edificar, construir e elaborar esse bem legítimo nos nossos corações. Porque somente assim poderemos estabelecer uma meta superior para a nossa vida, uma meta superior para a nossa existência. Porque todos nós dependemos de nós mesmos para aprendermos a seguir os caminhos traçados pela espiritualidade superior e muito bem ensinado aqui na Terra por Jesus Cristo. Então precisamos colocar em prática urgentemente os sentimentos de sinceridade, de compaixão e de solidariedade. Precisamos transcender o ego, olhar para além de nós mesmos para entendermos as realidades espirituais, para encontrarmos as muitas lições em torno de nós. A vida está nos ensinando a todo momento. A vida está nos ensinando a todos os instantes. Depende de nós aprendermos ou buscarmos a recuperação, ficarmos para a segunda época, termos que fazer nova prova. Todos nós somos dependentes de nós mesmos. Todos nós somos dependentes de colocarmos em prática e de valorizarmos o verdadeiro sentimento de amor, de fraternidade que deve existir na humanidade. Precisamos viver a nossa vida de modo a fazer a diferença para a edificação do bem, inspirados pela força e resistência da natureza, conforme a gente viu agora há pouco no exemplo do bambu, o inefável poder do Criador, Deus. Então, Deus tem criado sempre para nós as oportunidades de fazermos o bem, as oportunidades de começarmos a edificar a caridade ao longo da nossa caminhada, a oportunidade de começarmos a sermos melhores. E, para tudo isso, nós precisamos também estarmos atentos nas nossas atitudes o tempo todo. Não nos punindo, não entrando em remorso, mas lembrando que precisamos nos corrigir a cada instante. Logicamente que ainda não temos um perfeito domínio emocional das nossas reações frente às atitudes mais desagradáveis do dia a dia. Mas precisamos e temos condições de sabermos colocar o amor e a solidariedade acima de tudo em nossos corações e em nossas ações do nosso dia a dia. Porque somente esse sentimento de amor bem edificado em cada coração, em cada alma, é que nós vamos ter um mundo melhor. Vemos o mundo numa crise ética, numa crise muito esquisita, muito estranha no momento, com a violência explodindo para todo lado, pessoas que deveriam ter um bom senso frente à liderança mundial, tomando atitudes que a gente considera muito estranha, mas ao longo da existência, nós já passamos por situações muito piores e precisamos muito de aprendermos a orar, aprendermos a fazermos mentalizações positivas pelo mundo, porque somente assim
nós vamos ter um mundo melhor, nós vamos ter condições de estarmos aqui na Terra, vivenciando, amando e construindo um mundo realmente melhor para nós mesmos, se pudermos ter o benefício e a bênção de reencarnar de novo na Terra. Porque para muitos espíritos, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, não poderão mais estar aqui porque não sintonizaram os seus sentimentos com as emanações divinas do amor, do bem, da solidariedade, da fraternidade e da sinceridade frente a si mesmo, frente ao seu próximo. A vida aqui na Terra é uma escola, onde todos nós estamos aprendendo alguma coisa, mas é de grande importância aprendermos a fazer o bem e principalmente a edificar esse bem em nossos corações, em nossa vida. Aí a nossa mensagem da vida familiar, a lição 186 do livro Vida Feliz, então Vida Familiar, segundo Joana de Ângeles, uma psicografia de Valdo Franco. E a gente fez o paralelo com a lição do bambu, tirada do Tao Te Ching de Lao Tse. Neste livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, você pode encontrar muitas explicações de como a homeopatia funciona e de como ela pode te ajudar a ter melhor saúde.